Nova vítima, o homem que matou uma jovem em Joinville é acusado de estuprar outra mulher no início deste ano. Mais uma mulher procurou a polícia. Em depoimento, ela afirma que foi mais uma vítima de Leandro. Ela teria sido estuprada pelo segurança em janeiro desse ano. 2 carros são incendiados durante a madrugada em Chapecó. Mais segurança, parlamentares de Navegantes reivindicam aumento no efetivo policial. Paralisação no transporte coletivo de Florianópolis. Ônibus ficaram 3 horas sem circular, causando confusão no centro da capital. Fui pega de surpresa que não tinha mais ônibus. Ao vivo, vamos saber como está a movimento. Os ônibus começaram a circular. Vereador embriagado, preso após acidente de trânsito, continua detido no presídio de Chapecó. Jovem ferida na colisão já recebeu alta do hospital. Uma primeira etapa desse sofrimento todo que a gente está conseguindo superar, né? O Notícias da Redação desta quinta-feira está começando agora. Olá, boa tarde. A Polícia Civil apura outros crimes que podem ter sido cometidos pelo segurança Leandro Soares, autor confesso do assassinato da jovem Mara Tayana. O homem é suspeito de ter abusado sexualmente de outra mulher, que já prestou depoimento à polícia. A forma de agir, o comportamento com as mulheres e a brutalidade com que Leandro matou a estudante universitária Mara Tayana Decker tem levantado mais suspeitas. A Polícia Civil investiga o envolvimento de Leandro em outros crimes. No perfil dele em uma rede social, o segurança aparece em fotos com armas de fogo nas mãos. A personalidade dele, descrita por ex-namoradas, é de um homem extremamente possessivo. Ex-namoradas que passavam a conviver com ele e em certo momento viam que ele era muito agressivo e terminavam um relacionamento. Com o término do relacionamento, ele ainda se tornava mais agressivo, passava a fazer ameaças constantes. Leandro Emílio da Silva Soares tem pelo menos 10 boletins de ocorrência registrados contra ele por violência doméstica. As denúncias foram feitas por 3 ex-companheiras que foram agredidas ou ameaçadas pelo segurança. Nesta semana, mais uma mulher procurou a polícia. Em depoimento, ela afirma que foi mais uma vítima de Leandro. Ela teria sido estuprada pelo segurança em janeiro desse ano. O crime teria ocorrido na mesma casa onde o corpo de Mara Tayana foi encontrado esquartejado. A forma com que a mulher foi abordada lembra muito o caso da universitária. Os dois teriam dividido um táxi na saída de um barzinho da cidade. A vítima foi mantida em cárcere privado por 17 horas. Manteve ela em cárcere privado das 5 da manhã até as 10 da noite do outro dia. E se ela procurasse a polícia ou contasse os fatos para alguém, ele iria colocar as cenas das quais ele teria filmado esse estupro, que eu não acredito, mas enfim, que ele colocaria nas redes sociais e acabaria com a vida dela. As informações apuradas na Delegacia de Proteção à Mulher vão ser repassadas à Divisão de Homicídios de Joinville. O delegado responsável pelas investigações também vai ouvir essa vítima. O envolvimento de Leandro com outro caso ocorrido em 2010, em que uma mulher foi encontrada morta dentro de uma mala, também está sendo investigado. Em todas as oportunidades que ele ameaçava essas 2 ex-companheiras dele, ele fazia menção a essa mulher que foi encontrada numa mala, né, no Rio Cachoeiro, aqui em Joinville. E dizendo-se que ele imputava a autoria, dizendo que foi eu que pratiquei, eu vou fazer com vocês 2 o que eu fiz com a menina da mala. Né? Leandro está preso preventivamente no presídio de Joinville. Mãe e filho foram presos em Chapecó acusados de tráfico de drogas. Eles comandavam um ponto de vendas em um dos bairros mais perigosos da cidade. A repórter Elisandra Vissotto nos traz mais detalhes do caso. Tânia Aparecida dos Santos, de 40 anos, e Felipe dos Santos, de 22 anos, foram presos no bairro São Pedro. Junto com eles, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com a numeração raspada e municiado. Na mesma abordagem, foram apreendidas 20 pedras de crack, maconha e dinheiro, com alguns adolescentes que estavam nas proximidades. Todos foram encaminhados para a delegacia. Já Tânia e Felipe devem responder por porte ilegal de arma de fogo. Elisandra Vissotto, de Chapecó, para o Notícias da Redação. Uma cooperativa de crédito foi assaltada durante a tarde de ontem em Itajaí. 3 bandidos armados invadiram a agência, renderam os funcionários e levaram todo o dinheiro do caixa. Os pertences dos clientes da cooperativa também foram roubados.
De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram pela BR-101 em direção ao norte do estado e, por enquanto, ainda não foram capturados. A quantia levada pelos assaltantes não foi divulgada. 2 carros foram incendiados nesta madrugada em Chapecó. A Polícia Civil está buscando imagens das câmeras de segurança das proximidades onde os veículos pegaram fogo para tentar identificar os autores. Na rua onde um dos carros foi incendiado, ainda é possível ver as marcas. A caminhonete furtada da frente da sede da Fátima, que fica no bairro Santa Maria, foi abandonada nesta rua e incendiada. Quando ela ainda estava em chamas, os ladrões roubaram outra caminhonete que ficava na frente dessa residência. O veículo era de um funcionário do Instituto Geral de Perícias. A gente sabe que não é nada orquestrado, tá? Que é simples vandalismo e que eram 2 ou mais agentes. O gerente regional da Fátima esteve na delegacia na manhã desta quinta-feira para registrar o boletim de ocorrência e depois deverá encaminhar um comunicado sobre o fato para a sede em Florianópolis. Nós não temos câmera de monitoramento na Fátima, mas no bairro em onde nós estamos localizados, de repente possa ter em algumas das residências alguma coisa. Então, à tarde eu vou buscar essas informações. Se a gente conseguir acesso às imagens, vamos passar para a Polícia Civil aí para começar as investigações. De acordo com a polícia, o incêndio nos 2 veículos foi provocado pelo mesmo grupo. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que está fazendo as investigações para tentar localizar os suspeitos. A gente está fazendo levantamento no nosso próprio monitoramento, monitoramento de propriedades vizinhas para tentar localizar alguma imagem e os possíveis autores. Preocupados com a segurança do município, vereadores de Navegantes fizeram um pedido de agendamento de audiência com Mundo Colombo. Eles reivindicam o aumento de efetivo policial na região e ainda investimentos na estrutura da delegacia. Se não forem atendidos, prometem parar a BR-470. Embora o índice de criminalidade não tenha sido divulgado, os representantes do Poder Legislativo garantem que o número de assaltos e homicídios cresceu em Navegantes. Por isso, um ofício com pedido de uma audiência com o governador já foi protocolado. A ideia é exigir medidas emergenciais para conter a onda de violência na cidade. Ou eles tomam atitude, melhor segurança para todo, não é só para o município Navegante, para todo o município estar com índice de criminalidade, ou nós vamos dar uma resposta para eles mais imediata. A nossa proposta é formar um Conselho de Segurança de Inteligência, com a presença, com a participação do prefeito municipal, do legislativo, do nosso judiciário, do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Se a reivindicação não for atendida em até 10 dias, os vereadores prometem chamar a atenção. A ideia inicial é fazer um protesto aqui na BR-470, neste cruzamento com a BR-101, e assim impedir a circulação de veículos no principal acesso à cidade. Durante a coletiva de imprensa, o delegado de Polícia Civil, Rui Garcia, disse que atualmente apenas 2 investigadores atuam na delegacia de Navegantes e que é preciso investir em efetivo. Não é suficiente, mas é o que nós temos e temos que trabalhar com esse pouco. Nos últimos meses, algumas ocorrências policiais ganharam destaque em Navegantes. O vídeo registrado por um morador mostra uma aposentada de 70 anos batendo em um assaltante que recém havia roubado toda a aposentadoria da senhora. Neste outro flagrante, 2 assaltantes levam joias e relógios de um estabelecimento comercial bem no centro da cidade. Eles nem se preocuparam em esconder o rosto. E depois do intervalo, paralisação no transporte coletivo de Florianópolis causa confusão no centro da capital. Ônibus ficaram 3 horas sem circular. Fui pega de surpresa que não tinha mais ônibus. E ao vivo, vamos saber como está a movimentação neste momento, próximo ao Terminal Central. Nós vamos contar todos os detalhes da paralisação que causou tumulto no centro de Florianópolis. Nós voltamos já já. Notícias da redação. Oferecimento. Estamos de volta ao vivo, agora 1h15. E esta manhã de quinta-feira foi tumultuada para os usuários do transporte coletivo da capital. Uma paralisação que teve início próximo das 8 horas deixou o clima tenso perto do Terminal Central. E quem está lá neste momento é a repórter Gabriele Ravasco. Boa tarde, Gabriele. Qual é a situação neste momento aí no Ticem?
Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. A situação agora está tranquila. O movimento é bastante intenso na entrada e saída do terminal, mas os ônibus circulam normalmente. Hoje pela manhã, o clima foi de tensão. Os moradores contrários à paralisação dos ônibus protestaram. Houve tumulto. Eles ameaçaram fechar a ponte Colombo Salles, que liga a ilha ao continente, mas foram impedidos pela Polícia Militar sob a ameaça de confronto. Os detalhes você confere na reportagem. Ônibus parados, cobradores e motoristas de braços cruzados. Quem precisou utilizar o transporte coletivo na manhã de hoje ficou na rua. O trânsito na Avenida Paulo Fontes, uma das principais do centro da cidade, precisou ser fechado. 2 pessoas foram atropeladas. A população, descontente com a paralisação dos ônibus, protestou. Houve tumulto quando o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo passou no local. Os moradores também foram para cima dos motoristas e cobradores. Simplesmente peguei, quando saí do hospital, fui pega de surpresa que não tinha mais ônibus. Complicou a vida de todo mundo. Pessoal que trabalha, pessoal que estuda, pessoal que vai para as creches, pessoal que vai para o médico. Pega de surpresa, eu não moro aqui, moro em Palhoça. Aí vim pra cá, cheguei aqui, agora não sei se que horas que vai sair. Mas de bem que eu venho de pé, chego lá amanhã. A população em protesto queria fechar a ponte Colombo Salles, que liga a ilha ao continente. A Polícia Militar não autorizou e houve ameaça de confronto. Um homem foi preso. Depois de intensa negociação, os manifestantes desistiram. Fazer com que eles não fechassem, expondo as ações da polícia e estabelecendo o direito de manifestação num espaço que a gente reservou. A paralisação de hoje aconteceu depois que patrões e empregados se reuniram 2 vezes ao longo da semana. Houve propostas de acordo que não foram aceitas. A principal insatisfação dos trabalhadores é com a ameaça de redução nos postos de trabalho. Os patrões têm piorado as propostas. A cada vez que eles fazem uma nova proposta, que não é bem nova, eles mantêm o centro do embate, que é a retirada dos postos de trabalho, e agora, inclusive, na sua última proposta, né, não é mais só em Florianópolis. Estão propondo que chega aos 350 inicialmente em Florianópolis e depois passa a tirar mais 350 na área metropolitana. Nossa proposta chegou ao limite do limite. Nós apresentamos ontem e eles ficaram de nos dar um retorno, e o retorno que deram foi paralisar, quer dizer, acabou a mesa de negociação, né? A paralisação começou por volta das 7h30 da manhã e terminou quase 4 horas depois, decidida em assembleia. Mas não está descartada a possibilidade de novas paralisações ao longo do dia. A Avenida Paulo Fontes, essa aqui que fica em frente ao terminal onde nós estamos, precisou ser fechada durante a manhã por causa do tumulto dos moradores. O motorista não obedeceu à sinalização e acabou atropelando 2 pessoas, uma mulher e uma criança. O repórter Eduardo Prestes acompanhou o caso. O caso foi encaminhado à primeira DP no centro de Florianópolis. Odirley Eliseu alegou que entrou na contramão da Avenida Paulo Fontes, em frente ao Terminal Central, por orientação da Guarda Municipal, e que teve o carro cercado pela população. Eles falaram não vai passar, não vai passar, não vai passar, e nisso uma mulher já se jogou para cima do meu carro, outros manifestantes começaram a chutar, a agredir o meu carro, eu estava tentando dar ré, no que eu virei o carro, eu vi a mulher caindo. Segundo esta mulher, por pouco o filho dela não foi atropelado. O carro veio com toda a velocidade, veio para o bem, freou em cima dele. Aí onde a mulher se jogou. Aí o carro voltou com toda a velocidade para trás e derrubou ela ali. O carro do acusado foi levado para a garagem da delegacia e apresenta vários sinais de agressão, principalmente na lateral. O delegado responsável pelo caso ouviu o depoimento do motorista e do policial militar que presenciou a ação. Segundo ele, não há indícios de que o homem agiu com a intenção de atropelar alguém. Pelas versões apresentadas, não poderia ter sido outra. Qualquer pessoa, na mesma situação que ele, agiria da mesma forma, tentar sair do meio para preservar a integridade física, preservar o patrimônio dele ou o patrimônio da empresa. O motorista foi liberado, mas o caso vai continuar sendo investigado aqui pela primeira DP. Câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas vão ajudar o delegado a esclarecer o ocorrido.
E novas paralisações dos ônibus podem acontecer entre as 2 e 5 horas da tarde, de acordo com o sindicato. A Prefeitura de Florianópolis, hoje pela manhã, enviou uma nota à imprensa definindo o movimento dos cobradores e motoristas como covarde. A Prefeitura garantiu que não vão haver demissões, a não ser por justa causa e livre e espontânea vontade do trabalhador. As empresas responsáveis pelos ônibus serão notificadas. Karina, eu volto com você. Obrigada, Gabriele. Nós seguimos acompanhando, até porque não está descartada uma nova paralisação nesta tarde. Mais informações no Band Cidade às 10:07 da noite. E a seguir, motociclista morre em um acidente na marginal da BR-101 em Itapema. E ainda, vereador embriagado, preso após acidente de trânsito, continua detido no presídio Chapecó. Jovem ferida na colisão, já recebeu alta do hospital. Uma primeira etapa desse sofrimento todo que a gente está conseguindo superar, né? Nós voltamos em instantes. Quinta-feira de sol com muitas nuvens na maioria das regiões. Em algumas áreas do estado, chove no fim do dia. As temperaturas ficam entre 21 e 26 graus. Confira os detalhes da previsão do tempo para esta tarde no mapa. Na Serra, sol entre nuvens e com possibilidade de chuva à noite, máxima de 21 graus. Na região norte, muita nebulosidade e chuva ao longo do dia. A máxima não passa dos 24. No oeste, sol com muitas nuvens e temperatura de até 24 graus. No Vale do Itajaí, tempo nublado e com máxima de 25. No sul, pode fazer até 24 graus e o sol aparece em meio a muitas nuvens. Já na Grande Florianópolis, céu nublado e com possibilidade de chuva no final da tarde, máxima de 26 graus. Um motociclista morreu em um acidente na marginal da BR-101 em Itapema, no final da tarde de ontem. Jailson de Souza Chaves seguia em direção ao centro de Itapema quando bateu em uma caminhonete que ia para a meia praia. O motociclista foi arremessado e morreu no local do acidente. O condutor do carro ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelos bombeiros. Ele foi conduzido ao hospital em estado grave. O vereador de Chapecó, que foi preso embriagado após se envolver em um acidente de trânsito, continua no presídio. A adolescente ferida na colisão deixou o hospital nesta quarta-feira. Após 7 dias, Natália Vassoler Nunes, de 13 anos, chegou em casa no início da tarde desta quarta-feira. Por causa dos ferimentos, a família preferiu não mostrar o rosto da adolescente, que ainda está com muitos hematomas e dores. Nos próximos meses, ela deverá fazer um implante do osso frontal da cabeça que quebrou durante o acidente. Mas para a família, o fato de Natália ter voltado para casa já é um grande alívio. A gente fica bastante feliz. Apesar de todo o sofrimento, no dia de hoje tivemos uma boa notícia, né? A nossa filha há poucas horas está em casa conosco, né? Acho que é uma primeira etapa desse sofrimento todo que a gente está conseguindo superar, né? E faria tudo de novo se fosse preciso. Que uma mãe, eu acho que não se cansa de fazer o que precisa para os filhos e pela família. Pelo meu marido também. Jusileia ainda está com os hematomas, mas o sentimento da família ainda é de dor e revolta, porque após o acidente, o vereador Aristide Fidelis não prestou socorro às vítimas. Ele deixou de fazer o papel de cidadão, né? De qualquer cidadão, que nem o meu marido falou, independente do que você seja, qual o espaço que você ocupa dentro da comunidade. O acidente aconteceu no dia 1º de maio. O vereador Aristide Fidelis, de 51 anos, conduzia este veículo quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro carro onde estava a família. O parlamentar foi preso em flagrante por estar dirigindo embriagado. A juíza substituta da primeira vara criminal de Chapecó, Giovana Caron Bósio, negou o pedido de habeas corpus do vereador. A justificativa foi de que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa recorreu, mas a magistrada manteve a posição. A Câmara de Vereadores se manifestou através de uma nota dizendo que mesmo o acidente tendo sido particular e fora do horário de trabalho, o Legislativo deverá aguardar o término das investigações para se pronunciar. O vereador solicitou licença de 30 dias. Notícias da Redação fica por aqui. Você fica agora com o programa Olhares. Uma boa tarde para você e até amanhã.